Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h27, 6h27, horário de Brasília, desta quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Uma alegria para nós saber que você está aí conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim, os irmãos que estão aqui no Brasil e também os irmãos que estão no exterior. Um abraço aos irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim e também pela Parabólica e pela Sky Livre. E os irmãos que estão pelo aplicativo celular, pela Rede Mundial de Computadores e também na frequência 100.3 FM em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira e mais de 220 municípios mineiros. Queridos, eu tenho aqui uns pedidos de oração. Aliás, hoje quem está aniversariando é a irmã Lucinéia. Ela é Lucinéia do Eusébio, acredito que deva ser um bairro lá no Ceará. E ela está aniversariando hoje, nós estamos aqui abraçando-a, enviando um abraço fraternal e os parabéns à irmã Lucinéia, aí do Ceará. Há um pedido de oração pela vida, pela saúde, né? A restauração de saúde do pastor Walter Babo, lá do Rio de Janeiro. Peço aos irmãos que estejam orando pela vida, né? Do pastor Babo, para que o Senhor possa restaurar a saúde ali do nosso querido irmão. Já está em plena recuperação, mas vamos orar, né? A oração, ela move. Então, peço aos irmãos que estejam orando por ele. Também orar pelo Rafael Tobias, esse nosso irmão de 8 anos apenas. Ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. E peço aos irmãos que estejam orando pelo Rafael Tobias, o nome dele, 8 anos, tá bom? Para que os médicos saibam o que fazer, né? E que se ele vai ser operado, qual o tratamento a ser seguido, enfim, que Deus possa direcionar todas as coisas, né? E abençoar o nosso irmãozinho, o Rafael Tobias, de apenas 8 anos, já enfrentando essa batalha. Também peço aos irmãos que estejam orando, pastor Francisco Damiani orou aqui no nosso período de oração, de intercessão, pelos irmãos e pela comunidade, né? Pela população em geral das cidades aqui no sul do Espírito Santo que foram atingidas por uma tragédia no último final de semana, né? De sexta para sábado, quando choveu 314 milímetros em uma só cidade, fora as outras cidades que também choveram bastante. Também Petrópolis, no Rio de Janeiro. E se os irmãos, que as fotos e imagens, elas mostram o que aconteceu lá, o que aconteceu nessa cidade, mas você só tem a real situação quando você bota os pés lá, em Mimoso, em Apiacá. Realmente é uma coisa assim terrível. O Senhor teve misericórdia e o Senhor está abençoando. Tem muitos voluntários, muitas pessoas fazendo doações, muitas pessoas orando. Enfim, o exército está lá também, ajudando, enfim. E que o Senhor possa abençoar. Então vamos orar pelos nossos irmãos e toda a população das cidades aqui do sul do Espírito Santo e também de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Queridos, vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada de hoje. Deixa eu colocar o texto na tela, pedir para o nosso querido irmão Josias Nunes colocar na tela, por favor. Isaías 43, verso 1, tá aí para você que está acompanhando pela TV Manaim. O texto diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E a palavra aqui no original, chamei-te, é gritar em voz alta, proclamar. É isso que o Senhor fez. Queridos, deixa eu chamar aqui, hoje eu vou quebrar o protocolo, eu sempre começo com o pastor que traz a mensagem, mas hoje eu vou começar com o pastor Josiel Freitas, porque o pastor Josiel tem um compromisso, agora às 6h40 eu tenho que liberá-lo. Deixa eu começar aqui com o pastor. Pastor Josiel, o texto, aliás o título é Só Deus Resgata Israel, né? O capítulo 42 do livro de Isaías termina mencionando a tristeza de Deus por causa da decadência espiritual do povo de Israel. Aqui no capítulo 43, Deus diz que apesar desse fracasso espiritual, Deus derramaria da sua raherim, que é a sua misericórdia, trazendo de volta o povo de Israel, os hebreus ali do cativeiro. Deus então derramaria sobre eles o seu amor
incondicional. E o Senhor começa então falando para eles não terem medo. Não temos. Porque Ele mesmo, o Senhor, resgataria o povo das mãos do inimigo, como Deus fez no tempo de Moisés, livrando o seu povo do Egito. Paz do Senhor, pastor José Freitas. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor os pastores aqui e aos que ficaram conosco aí no pós-madrugada, a paz do Senhor Jesus. A palavra fala de um alcance, né, de um resgate, né? Saltando de Israel para a nossa experiência, nós glorificamos ao nome do Senhor, porque estamos também num estágio de decadência, né? Cultuando a religiosidade, a carne, o vício, distante, e o Senhor nos alcançou. Essa desta de resgate, de restauração, de socorro, é sempre o projeto eternal de salvação, de restauração, sempre é de Deus para com o homem. Quando o pastor citou aqui, mas agora é um tempo de oportunidade, é um tempo de atentarmos que o Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, o Trino Deus, está agindo em favor do homem. Para e passo tem aquele que rouba, que degradia, que alcança, que fragiliza, que é o inimigo. Mas o Senhor sempre está. E no verso que foi lido, né? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome. É maravilhoso quando nós alcançamos a Trindade no verso, né? A Trindade. Então é o projeto de resgate, o projeto de restauração é do Trino Deus. Então a parte de criação, formou Deus, criou Deus. Então o Pai cria, o Espírito forma. O Espírito forma como? A palavra diz que ele geme com gemido inexprimível. É o agente de união. É o único que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ao contrário disso, o homem é sempre autopiedoso, sempre transfere a culpa, sempre acha que não é digno de passar por aquele momento. Você que está nos ouvindo, não, deixa o Espírito Santo entrar, aquele que forma, dá a bela forma, né? Quando o Espírito Santo entra, o Pai cria, o Espírito forma. E o remir, comprar, resgatar, o alto preço que foi pago, Jesus fez isso. Então, o Pai criou, o Espírito forma, Jesus, ele remiu e remido, ele não chama o homem pelo antigo nome, pelas decadências, pela desobediência, por cultuar alto Deus. Quando ele remiu, o preço foi pago, pagou o preço de sangue, nos comprou com preço de sangue, ele nos chama pelo nome. Nós temos um dono. Como que nós temos um dono? Não é o mundo que temos dono, são os que tiveram entendimento, que está permitindo que o Trino Deus. Então, quando você tem um dono, ele te chamou pelo nome, você diz, eu tenho um dono, eu tenho um governo, eu tenho um comando, o nome dele é Deus forte, é Pai da eternidade, é o Trino Deus. O Senhor Jesus foi no meu lugar, eu hoje fui comprado, então remiu, chama pelo nome, tem um dono. Aí vem o verso seguinte que eu vou deixar com os outros pastores aqui. Nós estamos preparados. Quando passares pelas águas, você lembra vários momentos, você lembra o clássico, né? O mar que se abriu. O mar vermelho. Quando Moisés, o líder, diz assim, Jesus, por que você clama? Quando eu dou a ordem para sair, eu estou com vocês, não existe obstáculo. Então abriu. Aí cita os rios, eu lembrei de Josué. Rio Jordão. O Josué. Isso. Josué, além de abrir, o Senhor mandou botar um marco lá, 12 pedras, o sacerdote, a distanciamento, ensinando o que é obra, o sacerdote com a arca na frente, o distanciamento do povo. Deus dizendo assim, a minha obra tem governo. A minha obra tem comando, eu uso o que eu quero. E com o obstáculo na frente, o que é obstáculo diante de Deus? Às vezes você está aí nos acompanhando por madrugada, você está olhando para o obstáculo, não está olhando para o Deus que te ordenou, que te alcançou, que te remiu, não, o Espírito Santo que está formando, e forma no meio da luta, né? Aí para encerrar, o fogo eu lembrei de 3 irmãos nossos, meu Deus. Misael, Ananias e Azarias, né? Ninguém tinha entrado ali e saído, e a palavra diz que nem um fio de cabelo, não chamuscou, porque aquele que te permite lá, ele já está lá, ele é fogo abrasador, ele é o Deus que protege. Então, se dizer, água, rios, fogo, não importa o momento que você esteja passando, importa o seguinte, você está permitindo o Trino Deus, o que te criou, gerou, te remiu, te chamou pelo nome, porque hoje estamos vendo que
muitos que tiveram uma experiência estão deixando de lado, mas vale a pena, é glorioso preservar a experiência do alcance, do resgate, e todos nós lembramos o dia que ele veio ao nosso encontro, o dia que ele nos alcançou. Isso me fez lembrar quando Jacó teve aquele encontro com o anjo do Senhor, que ali era o próprio Senhor Jesus, que ali é uma teofania, e Deus então acrescenta o sobrenome Israel, né? Os irmãos estão em casa, pode pegar a Bíblia se quiser, Isaías 44:5, o Senhor fala, esse é Jacó quem pôs o sobrenome Israel. E o nome Jacó em hebraico é Yaakov, que vem da raiz Kov, que quer dizer torto. Mas agora é um novo nome, é um sobrenome. Agora é Israel, que vem da raiz Isra, que quer dizer reto. Aquilo que era torto, agora ficou reto. E é dessa forma que Deus faz. É dessa forma que Deus faz. Só o Trino Deus faz isso. Que o texto que começa dizendo sobre o resgate para Jacó, e diz: te formou, ó Israel. E quando Deus começa a agir, tudo que está torto, tudo que está fora do lugar, tudo se endireita, tudo que está... Você não tem entendimento, está com dúvida, ele abre, dá a visão espiritual. Então, o projeto é perfeito. O projeto, a obra do Espírito é perfeita. O Trino Deus é perfeito. Pastor Josiel Feito, eu tenho que liberar o pastor Josiel agora. Obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Leva o nosso abraço. Hoje, quinta-feira, curso de oração. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A todos a paz do Senhor. Amém. Deixa eu chamar aqui agora o pastor Daniel Prates. Pastor, paz do Senhor. Prazer em conhecê-lo. Que o senhor seja muito bem-vindo. Pastor, a mensagem de Isaías, fala exatamente da vinda do Senhor para a salvação do seu povo, né? Amém. E essa salvação, chamei-te pelo teu nome, é uma expressão que significa chamar alguém para uma missão importante, para um propósito diferente, que tem valor para Deus. A missão aqui era mostrar a glória de Deus. A missão de Israel era mostrar a glória de Deus, mostrar diante dos povos e nações e levar adiante a palavra de Deus. Amém. Mas Israel não fez isso. Por isso, passou ali por Nabucodonosor, né, passou ali pelo exílio. E essa missão agora é da igreja. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Por isso que nós temos que atentar, porque o Senhor, ele também nos chamou, como o pastor José falou, o Senhor nos alcançou. O Senhor tem dado um novo nome, uma nova forma de vida. Paz do Senhor, pastor Daniel Prates, que está nos visitando nessa manhã. Amém, paz do Senhor. Esse texto é bem isso mesmo, né? Era uma situação difícil que Israel estava vivendo, precisava ser restaurado, vivendo na Babilônia. Mas esse texto em diante, aquilo que o Senhor queria operar era uma coisa diferente, nova. E era para aquele que estava atento a ouvir a voz do Senhor. Eu te chamei, né? Eu te transformei. Então, hoje nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Graças a Deus. Nós estamos ouvindo isso e o Senhor está movimentando as coisas no nosso meio. Porque se a gente ficasse nas coisas passadas, o texto fala que as coisas passadas, essas coisas deixa para trás. O Senhor diz aqui no texto, no verso 18, não vos lembreis das coisas passadas. Ele fala assim, e farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Nós como servos do Senhor, né? Nós temos que entender isso, que a operação do Espírito Santo no nosso meio é o que muda, começa a mudar. O Senhor vai falando no coração do homem, porque ele fala assim, eu vou fazer uma coisa diferente, mas eu vou colocar rio no deserto, vou colocar rio no ermo, eu vou começar a operar, eu vou começar a encher os corações, vou começar a transformar as vidas, mas há uma mudança, porque tinha uma profecia ali depois que Ciro ia vir e ia mudar ali a situação, né? E nós entendemos isso, que nós esperamos que o Senhor Jesus, ele vai voltar, vai nos levar para a eternidade, e para isso o Senhor tem nos preparado nesse momento, né? Há um caminho no mar, há um caminho no deserto, um caminho, né? E esse caminho o Senhor tem nos fortalecido, por isso que não temas, por isso que o Senhor ele vai fazendo essas promessas, né? Quando fala da luz aqui, especificamente, fala assim, isso que faria uma coisa nova e agora sairá a luz, né? Então, assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A diferença nossa está em andarmos na luz, como na luz ele está. Então, quando nós entendemos isso, andamos na luz, sabemos que o Senhor tem uma coisa nova para fazer na nossa vida, né?
Então a gente só tem uma coisa, um caminho a seguir, né? Que é o Senhor aqui. Aleluia. Pastor Francisco Damiani. Pastor, o pastor Daniel, ele citou aqui que agora há a ação do Espírito Santo. E eu lembrei, ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Pentecostes ali, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, ali começa o período da igreja, a igreja primitiva. E Pedro, então, ele fala, olha, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo a 3ª hora do dia. Se nós olharmos 3ª hora do dia no relógio, de acordo com o horário de Israel, dá 9 horas da manhã, horário de Brasília. Exato. Mas, profeticamente falando, a 3ª hora, profeticamente falando, é a hora do Espírito Santo. A 1ª hora fala da hora do Pai, de Deus, lá dos primórdios até João Batista, foi o último profeta, né, dali. E a 2ª hora é a hora do Filho. O Senhor Jesus desceu do esplendor da sua glória, veio, cumpriu o projeto até a cruz do Calvário e foi elevado aos céus. E aí, a 3ª hora, a hora do Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo. É nessa hora que nós estamos. E o profeta Joel disse, olha, vossos filhos, vossas filhas terão visões, vossos jovens sonharão sonhos. Enfim, estamos vivendo essa 3ª hora, que é a hora o Espírito Santo tem falado à igreja de uma forma maravilhosa, nos nossos cultos, nos nossos seminários, nas nossas EBDs, de uma forma maravilhosa. Esse Espírito Santo tem se derramado diariamente sobre a igreja fiel. Pastor Damiani. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor, nossos irmãos que estão conosco nesse pós-madrugada, a paz dos seus irmãos aqui da bancada, os pastores aqui que nos visitam hoje do Paraná. O momento que nós estamos vivendo é esse, é o momento em que o Espírito Santo, ele continua sendo derramado. Aquela operação que foi citada aí, lá do início da igreja, né? Uma igreja que estava amedrontada, uma igreja que estava cheia de temor, né? Porque a palavra diz que eram 120 almas, né? E diante da truculência do exército romano, do Império Romano, então, mas quando a promessa do Espírito Santo veio sobre eles foram tomados pela ousadia do Espírito e começaram então ali a levar a palavra, começaram então, vendo naquilo que a gente tem estudado, ali a igreja começou a tomar uma nova forma, né? É aquilo que também o texto aqui fala, né? Antes era Jacó, como você citou aí, as raízes hebraicas e tudo, era torto, agora o Senhor vem e forma, né? Então, esta forma, como o pastor Gesiel falou, é a ação do Espírito Santo, né? É ele que forma. Essa questão da forma aqui também está muito ligado, esse verbo aqui no original está muito ligado à questão do vaso nas mãos do oleiro. Exatamente. Né? Ele que dá a forma da igreja. Por isso que ele mesmo fala assim, tu és formosa, né? Porque a forma é dele, a beleza é dele, ou seja, deixou de ser torto para agora viver uma promessa. Então, Jacó éramos cada um de nós, né? Quando estávamos longe do Senhor, nós éramos criaturas de Deus, né? E nós um dia deixamos de ser criatura para sermos filho, ou seja, aquele que dá forma, aquele que né, nos deu a bênção de sermos adotados como filho. E foi justamente isso que Deus fez. E que o Espírito Santo hoje continua fazendo na vida daqueles que estão debaixo da boa mão do Senhor, né? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, Kleber, nesse texto, principalmente para os nossos irmãos que hoje estão conosco, né, que assistiram a madrugada, é o seguinte: quando no final do texto o Senhor diz assim, tu és meu. Tu és meu. E isso, para nós hoje, é muito importante. Sabemos que nós temos um dono. Pronome possessivo, né? Tu és meu. E o Senhor, ele não vai deixar, né? O Senhor não vai nos abandonar. O Senhor não vai desistir de nós. Então, você, meu irmão, minha irmã, aonde você está, qualquer situação, às vezes nós citamos aqui essa catástrofe aqui no sul do estado, às vezes a pessoa está enferma, às vezes o irmão está precisando de uma porta de emprego, às vezes você pensa ou
as situações que você está vivendo te fazem pensar que você está só, que você... Olha, meu irmão, você tem um dono, e esse dono diz, tu és meu, e ele tem a bênção para a sua vida, ele tem a vitória para a sua vida. Não importa a situação, não importa o momento, né? Deixa o Senhor, confia no Senhor, porque o Senhor, ele tem tudo, ele pode todas as coisas na sua vida. Nós citamos aqui esse capítulo 43 é maravilhoso, né? Nós citamos aqui algumas coisas, o verso 18, citamos muitas coisas, e é justamente isso que Deus tem feito hoje com a igreja, né? É aquele que apaga as transgressões, né? Por amor de mim, dos teus pecados não me lembro mais. Que coisa gloriosa é servir a este Deus de amor, esse Deus perdoador, a esse Deus que nos garante a vitória. Então, tu és meu. É isso que você tem que entender nesta manhã. Esta é o maná, é a bênção, é o sustento para você. Tu és meu. E outra coisa, não temas. Não temas. Por que você está temendo? Porque há temor no seu coração. Né? Não temas as situações, por mais adversas que sejam. Mas o Senhor é aquele que tem cuidado, tem o cuidado para a sua vida, tem cuidado de nós. E hoje, lembrando aqui, eu sempre lembro, o Kleber já lembrou também, é culto de oração. É um momento que você tem também para estar diante do Senhor, colocando a sua vida, indo à igreja, vivendo essa experiência e sabendo que nós temos um dono. E o dono, nosso dono, é um Deus de amor, é um Deus de poder, é o Deus que criou todas as coisas e é o Deus que continua conosco e é o Deus que muito em breve nos levará para morar com Ele lá na sua eternidade. Amém. Pastor Moacir Miguel também conosco aqui nessa manhã, também veio juntamente com o pastor Daniel, são os irmãos do sul do estado de Santa Catarina. Pastor, seja bem-vindo, uma alegria para nós conhecê-lo pessoalmente, recebê-lo aqui na Rádio Manaim. Aqui é uma mensagem de esperança e restauração, o pastor Daniel colocou isso na mensagem. É um lembrete, vamos colocar assim, de um compromisso inabalável de Deus com Israel. E Deus aqui fala diretamente a Israel, garantindo que apesar dos desafios e dificuldades, Deus estaria com eles. Como também hoje, para nós, como igreja do Senhor, nesses últimos dias, né? Aqui nessa terra, a igreja do Senhor dos últimos dias aqui nessa terra, apesar das lutas, das dificuldades, das aflições, nós temos a certeza, e nós temos essa certeza inabalável, de que o Deus de Israel, Ele está conosco também, e nós iremos passar pelas águas, passar pelos rios, passar pela prova do fogo, mas nós chegaremos a Jerusalém eterna. Paz, Senhor, pastor Moacir. Bem, a paz, seu irmão, paz, os companheiros, os irmãos que estão ouvindo essa madrugada, é dizer realmente assim que a primeira coisa aqui que é importante também é que quem está falando é o Senhor, né? É o Senhor que te criou, né? O Deus onipotente que pode, tem poder para todas as coisas, onisciente, que conhece a necessidade de cada um nessa manhã, conhece o que cada um está pensando, também é onipresente, Ele está aqui no nosso meio, conosco nesta manhã, para abençoar, para sustentar cada um, né? E o Senhor, Ele fala que, como o pastor falou, não temas, né? Não temos o que temer, pois nós temos o Deus dos exércitos, que tem poder para todas as coisas. Hoje, às vezes, nesta manhã, pode ter levantado algum gigante, alguma luta muito grande, mas o Deus ao qual nós servimos é muito maior do que qualquer luta. Quando nós olhamos para o Senhor, paramos de olhar para esse mundo, olhamos para o Senhor vai à frente das nossas batalhas, o Senhor vai nos abençoando, sustentando, cuidando das nossas famílias. Não tem o que temer, pois Ele está no controle de todas as coisas, né? E Ele nos chamou e está te chamando nesta manhã pelo teu nome. Venha cá, meu servo, venha me servir. Eu quero te usar, eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. Eu quero cuidar de ti. E porque tu és meu, né? Quando nós somos o Senhor, o mundo oferece muita coisa, né? Mas quem tem o Senhor tem tudo, né? Tem as bênçãos do Senhor, o Senhor cuida dos nossos lares, nada vai faltar, né? O servo do Senhor, ele não luta pela vitória, ele luta com a vitória, porque a vitória foi decretada. O Senhor está à frente, não tem o que temer. Nós temos que confiar nesse Deus poderoso, Deus que pode todas as coisas. Nesta manhã o Senhor quer abençoar cada um de nós, quer cuidar. Ele está te chamando pelo nome. Venha cá, meu filho. Hoje é dia de salvação. Pastor Guilherme Campos também conosco aqui nessa manhã. Pastor Guilherme pediu para passar o microfone ali, por favor. Pastor Guilherme, o Senhor, o texto diz assim: quando passares pelas águas, ou seja, traduzindo aqui para o nosso bom e velho português, quando você atravessar as águas, né? O Senhor aqui, ele traça um paralelo com o que aconteceu no passado, quando na travessia do Mar Vermelho. E assim
como o Senhor foi com o povo de Israel, o Senhor é com a igreja hoje também. Temos que atravessar esse mar vermelho que está aí na nossa frente. As águas aqui fala da dificuldade para se separar do mundo. Que ali, como pano de fundo, o Egito, né? A idolatria, a dificuldade, o sofrimento, as aflições. A escravidão. Fala das coisas velhas, né? Agora não, teria um novo começo, uma vida nova com Deus. Então ele fala, olha, quando passares pelas águas, né? Você não vai afundar. E ali no Egito foi um tempo de preparo para que o povo de Israel entendesse que eles deveriam deixar de servir a Faraó para ali agora servir o Deus verdadeiro. Há alguma semelhança conosco em 2024, pastor? Paz, senhor. Pai do Senhor Kleber, os pastores da bancada, os pastores são do Paraná, tá, Kleber? Você falou Santa Catarina. Santa Catarina? É porque o pastor Edson tem essa... Ele gosta de falar que é de Santa Catarina. Todo mundo de lá é Santa Catarina. Desculpa, por favor. Mas você acertou todas, errou só uma. É verdade. Interessante isso que você pontuou e aquilo que os pastores já colocaram, porque durante a saída do povo do Egito e a libertação, o rompimento com as coisas velhas para o início, né, de uma jornada em busca da terra prometida, até as pragas do Egito foi Deus refutando as divindades egípcias. As 10. Por exemplo, o próprio Faraó, né? Sim. O Rio Nilo. Sim. Então, o sol. Deus estava mostrando que ele era Deus. Uhum. Que era sobre todos os deuses. E ele é soberano, poderoso, acima de todos, né? Porque o resto é tudo fruto da imaginação do homem. E Deus não. Deus, ele é o nosso Salvador, ele é tudo para nós. E aí, Kleber, diante disso daí que você pontuou para que nós falássemos, eu estava ouvindo os pastores aqui e eu lembrei de uma coisa. João, ele lá na eternidade, em Apocalipse, diz que o nome pelo qual Jesus se chama é a Palavra de Deus. E João, quando ele vai falar acerca de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele fala que Jesus era o verbo, ou seja, a palavra em movimento. Sempre Jesus, você vê no Evangelho, Jesus sempre fazendo alguma coisa, e muitas das vezes em prol do homem, do necessitado, daquela pessoa que ia até ele para que nele a sua vida fosse transformada. Nele estava a vida eterna. Exatamente. E aí eu me chamou muita atenção nesse verso que o pastor Daniel trouxe, que diz o Senhor, criou o Senhor, formou o Senhor, remiu o Senhor e chamei-te. Todas as ações foram do Senhor. E nós entendemos que o verbo em movimento é Jesus. Então a ação de Jesus, a ação do Pai, a ação do Espírito Santo, a ação da Trindade, como o pastor José pontuou, mas principalmente a ação de Jesus, ela é contínua na nossa vida. Ela só deixa de ser contínua na nossa vida quando nós impedimos. Através das nossas atitudes, da nossa razão, do nosso pensamento, e às vezes querendo que isso sobressaia aquilo que é a direção do Espírito Santo em nós. E interessante que tudo isso Deus pontuou, porque isso é uma profecia. Então, diante da profecia, aquilo que o pastor Daniel trouxe, todas as manhãs a Bíblia diz que as misericórdias se renovam. Exatamente. E a profecia é para isso, para elencar e para mostrar para Israel que havia uma mudança. Porque antes... Isso me permite, quando ele fala, quando passares pelas águas, estou olhando aqui agora no original, fala para o povo que as águas seriam o exílio na Babilônia. Era um período de grande aflição, mas que serviria para que eles deixassem para trás as coisas ruins, idolatria, rebeldia, incredulidade. Seria um período de grande aflição, mas aí ele fala do remidor, que aí referindo-se ao ungido, ao Messias, ao Hamashia, que é Jesus. E aí, diante disso daí que você pontuou, inclusive,
a questão da Babilônia ainda não tinha acontecido com o povo. Não, era uma profecia. E até também a fornalha que o pastor José citou, de Ananias, Misael e Azarias, Sim. também não tinha acontecido. E o Senhor já mostrou que, ó, se passar pelo fogo, não vai arder, não vai queimar. O Senhor estava fazendo eles lembrar do passado, mas que eles iriam passar tudo de novo. Exatamente. Mas que Deus não os deixaria, não estariam sós, abandonados. Exatamente. E aí, diante de tudo isso, nós precisamos ter esse entendimento, essa certeza. Nós estamos aqui pela manhã, na madrugada. E geralmente, madrugada, pastor, é para necessitados. Para quem quer uma bênção, para quem busca a palavra do Senhor. Hoje, o Senhor está governando tudo, Ele está em movimento. Ele não está parado, né, Kleber? Não. Ele está agindo. Sim. Então... Nós colocamos até esse louvor, né? Ele está agindo. Então, independente da adversidade que Deus permita você passar, porque tudo é permissão do Senhor. As águas, os rios, o fogo, tudo é permissão. Mas o que Deus queria fazer era exatamente isso. Que nós entendamos que tudo que nós passamos, que tudo que nós vivemos é para o nosso crescimento, é para termos experiências aqui e principalmente para nós alcançarmos a glória eterna com o Senhor. Israel, Kleber, encerrando aqui, Israel passou por um tempo, inclusive na época de Isaías, um tempo de idolatria, né? Sim. Israel se inclinou a vários deuses, mas quando Deus os levou para a Babilônia, como você falou, quando Israel retornou na época de Neemias, de Esdras, Zorobabel, nunca mais Israel caiu no caminho da idolatria. Israel serviu ao Senhor. Eles entraram pelo caminho da religião, mas da idolatria nunca mais. De Neemias em diante até Jesus, você não vê Israel adorando outros deuses. Israel adora o Senhor, mas entraram pelo caminho do sincretismo, da religião, mas aí é outro assunto. Mas aquilo que Deus queria fazer com respeito a eles valorizarem o Deus verdadeiro, o Senhor fez. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor Cleiton Pisoni, que também está conosco aqui nessa manhã. Pastor, paz do Senhor. O verso também, o texto diz assim: quando passares pelos rios, né? Quando passares pelas águas, ele estava se referindo lá às dificuldades lá no Mar Vermelho, o Mar Vermelho, deixar para trás a idolatria, tudo que vinha ali do Egito. Agora ele fala, mas olha, quando passares pelos rios, os rios aqui fala da travessia do Jordão. Já estava falando, olha, o povo ficou peregrinando 40 anos no deserto, naquele sofrimento no deserto, e eles precisavam mudar a maneira de pensar. Porque mesmo estando ali peregrinando no deserto, certa vez alguém falou, que saudade das cebolas do Egito, que saudade das carnes do Egito. Eles tinham que mudar a maneira de pensar para poderem tomar posse da terra prometida. Agora eles iriam atravessar o Jordão. O Jordão ali é um divisor de águas. Hoje, trazendo para nós hoje, a igreja também está nesse deserto, que é o mundo. Nós estamos a um passo da terra prometida. Vamos atravessar o Jordão. Mas para isso, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, deixando a carne para trás, dando lugar ao Espírito Santo. É hora de tomar posse da pátria eternal. Paz, Senhor pastor Pisoni. Amém, pastor Kleber, Pai do Senhor, companheiro, Pai do Senhor, os companheiros aqui da bancada, os irmãos que nos ouvem, nos assistem. É maravilhoso é saber que é um projeto desde o fundamento, né? Que veio se descortinando, se revelando para o homem. Essa criatura que Deus amou de tal maneira. E o zelo da forma como o Senhor fala aqui com Israel, o amor, né, revelado, ele vai se revelando, mostrando para consolar, para preparar aquele povo para passar pelas lutas. Porque, amém, o Senhor preparou o céu, Jesus disse, eu vou vos preparar morada, lugar. O Senhor, nós vamos morar no lugar onde nós não edificamos. Nós não construímos, não fizemos nada por ele, não é? Nada daquele local. Mas aqui nós precisamos deixar as coisas dessa vida. Nós precisamos ouvir o Espírito, porque o cidadão do céu, ou o cidadão que vai entrar na eternidade, que é a igreja, ele precisa abandonar os costumes, as coisas que essa vida, né? Muitos novos vão estar chegando na igreja
muitos às vezes está muito tempo na igreja, mas há coisas que às vezes não se deixou. Mudança é sempre traz um constrangimento, há uma resistência humana, natural até. Mas o Espírito, o Senhor, ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer que nós mudamos, porque a carne e o sangue não herdarão o céu. Quer dizer, o pecado também não vai entrar, não vai ter mais aquilo que é próprio nosso. Então, a importância desse momento aqui, dessa palavra maravilhosa, né, aqui que fala a respeito de Israel, era que eles precisavam ter uma consciência de que vão passar por fases, por momentos. Cada momento desse era um ensinamento, sentir uma raiz de desobediência ali, porque o Senhor fez eles passar por aqui, porque era o melhor ensino, era a melhor condição para eles poderem se forjar, se preparar para a nova fase, para a nova etapa, não é? Então, quando Deus ele nos elege, depois ele nos chama, quer dizer, ele já desde o fundamento nos criou para adoração. O homem foi criado para adorar a Deus eternamente. Agora ele se encontra aqui perdido, para cá, não sabe onde vai. Eu sou criatura, mas não sei para onde vou. Não, sua alma não está suspensa. Você precisa saber que é um Deus sobre as nossas cabeças e que ele vai cobrar dessa criatura. E nós temos que dar conta a esse Criador que nos formou e que enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos tirar dessa terra. Preço alto, sofrimento, o que ele passou por nós. Então, todas as batalhas, sofrimentos que Israel vive, aqui é sombra, né, para a igreja também aqui, que vivemos nessa terra. Momentos aqui, tempos difíceis, né? Tudo hoje é extremo. Tudo hoje precisa de que o homem ele ponha na balança. É importante hoje, de forma espiritual, para ver se ele não vai contaminar a sua vida espiritual, se não vai comprometer o seu próximo passo. Porque a minha vida, a minha alma, a minha salvação é o meu bem mais precioso. Eu preciso valorizar ela. Eu preciso olhar. E quem valorizou mais do que eu foi o Senhor, olhar do Senhor. Então eu preciso olhar para ele, para as atitudes dele, os atos de misericórdia, de justiça para comigo e fazer valer. Fazer valer. Aquilo que eu não consegui fazer, o Senhor vai agir com a misericórdia, não é? Mas você vai fazer a sua parte. Você precisa, o servo, aquele que ouve a palavra nessa manhã, ele precisa entender isso. Eu preciso assumir um compromisso. O Senhor morreu por mim, já coisa, eu não preciso fazer mais nada. Não é isso, não é? Então há um caminho a percorrer. Há um inimigo que está a nosso derredor. E há um limite da nossa estrutura, da nossa personalidade, nossa vida, cada um de nós. Então nós não somos criador, nós somos criatura. Precisamos nos colocar na nossa posição, entender e aceitar esse senhorio sobre nossa vida, sobre esse governo eterno, maravilhoso, em todos os tempos, com Israel, como aqui passou, né, a parte histórica, mas de forma profética, mostrando para nós que a nossa próxima fase, nosso próximo momento, ele será perfeito. Um tempo eterno, um tempo que não vai contar. Eu vou viver a eternidade. Você vai viver a eternidade. Então não vale a pena zelar por cada etapa, ficar atento, não é? Varrer a casa com zelo, procurando aquela dracma que você achou que talvez não tinha valor, não é? Cada instante da sua vida que é importante ser zelado para que esse momento chegue. E quando chegar, você esteja em paz já com o Senhor. Mas isso é preciso que faça todos os dias, toda hora, todo instante, não é? É isso que o Senhor nos orienta, a vigiar, não é? Aqui, e trabalhar por essa obra tão maravilhosa.
Perfeito. Deixa eu voltar aqui com o pastor Daniel aqui conosco, mas antes, chegou uma mensagem aqui agora para mim, da irmã Cecília, que eu mando um grande abraço. Ela está na cidade de Oxfordshire, na Inglaterra, e ela disse assim: Kleber, que maravilha essa madrugada. No momento que você falou que era para apresentar nossas vidas diante do Senhor, eu resolvi glorificar o Senhor. E uma das frases que eu falei na glorificação aqui em casa foi: Senhor, obrigada por o Senhor ter me feito tua, Senhor. E eu não tinha checado o texto que o pastor falou antes. Glória a Deus, porque nós somos do Senhor. Amém. Mandar um abraço aqui para o irmão Cristiano. Ele diz: Kleber, eu sou aqui de Londrina, no Paraná. Sou da igreja dos 5 conjuntos, é isso? Existe 5 conjuntos, né? Zona Norte de Londrina, tá bom? Manda um abraço aqui para nós, pastor Moacir. Tá bom, querido? Um abraço ao pastor Moacir, também ao irmão Cristiano, os irmãos aí de Londrina, no centro, e também dos 5 conjuntos. Deve ser isso mesmo, 5 conjuntos. Um abraço aos irmãos queridos aí. Bairro. Isso, é um bairro de lá, né? É igual tem um bairro também no Pará chamado 40 Horas, a igreja do 40 Horas. Mas aí eu fiquei sabendo depois que é o Rio, 40 Horas que passa. São as curiosidades desse Brasil, né? Com dimensões continentais. Pastor Daniel, pastor, mas ele diz também assim: quando passares pelo fogo, passares pela água, passares pelo rio, o fogo fala de uma aprovação maior, né? Fala de usado o fogo para purificar, né, os metais, principalmente o ouro ali, a prata também, no processo de refinação, né, para limpar. Esse é o momento que vivemos de santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. É isso, né, pastor? Isso mesmo. Glória a Deus. Você estava falando agora, e até se puder contar um testemunho. Por favor. Aqui. Nós temos eu estou com um pastor na cidade de Marialva, no Paraná, né? Uhum. Então, um abraço aos irmãos lá. E tem uma serva do Senhor que ela passou por grande prova, sabe? O lar dela, né? Perdeu uma filha. Muitos não entendem isso, mas nós somos do Senhor, né? E o Senhor confortou ela. Ela até não perde nenhum programa da rádio, da TV, né? E nós tivemos agora, final de semana, seminário de crianças, e o Senhor, a gente se reuniu antes do EBD para organizar o seminário. Sua irmã estava ali também, e nós fomos orar ao Senhor, e o Senhor disse o seguinte: eu vou operar uma maravilha no vosso meio. Falou assim: pode pedir. E a irmã, ela falou assim: eu queria que todos os meus familiares aqui de Marialva viessem ao seminário. E ela fez isso e pagou um preço. Foi santificar, foi buscar uma bênção, né? E ela colocou diante do Senhor isso, e ela foi convidando. Madrugada, jejum. Ela mandava o áudio: tô orando, o Senhor vai dar uma bênção, né? Mas que eu digo isso, né? Nós somos muitas vezes provados, igual o pastor Guilherme falou, nós somos provados. Mas a palavra diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança, porque nós sabemos aquilo que o Senhor nos dará no final, né? E ela fez esse propósito com o Senhor, orou ao Senhor. E lá nós estávamos ali no domingo ali, começando ali a preparar, e começou o esposo dela, pega o carro, vai aqui, vai lá. Daqui a pouco tinha acho que uns 20 familiares dela na igreja lá. Aí acabou o culto, ela falou assim: o Senhor me honrou, vieram todos, né? Glória a Deus. O nome do Senhor, né? Tivemos mais de 90 visitantes ali, foi uma bênção muito grande, né? O empenho dos irmãos, o trabalho. Mas o Senhor disse para nós, assim, o aspecto é que ele ia fazer uma coisa nova. Uhum. E quando ele, até tem um texto aqui, né, que fala assim, operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Então, quando, né, os 3 servos ali entraram na fornalha de fogo, estava sobreaquecido, às vezes a gente passa uma luta que está sobreaquecido. Mas nós temos o Senhor ao nosso lado, né? Amém. Então, aí desata, aí, né? O Senhor opera um milagre ali, né? É verdade. Pastor Damiani, o pastor falou aqui agora sobre Deus estar ao nosso lado. Estou aqui, os amigos ali de Daniel. E eu lembrei aqui, quando Davi fala assim: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Na versão hebraica mais raiz, né? E lembrei-me aqui quando o pastor de ovelhas, ele leva, e Davi falou isso, ele leva as ovelhas a pastos verdejantes,
E às vezes passava ali no Vale da Sombra da Morte, que lá em Israel é um vale onde ficava o Vale dos Leprosos, onde o sol a luz não entrava. Então ele passava ali. E era um vale, era um morro, vamos botar assim para os irmãos entenderem, dos dois lados de um vale. E os leprosos ficavam lá embaixo. A luz não chegava lá. E era o Vale da Sombra da Morte, né? Porque as pessoas morriam ali. Mas era um declínio, então as ovelhas ali era perigoso, a ovelha escorregar e descer aquele vale, né? E cair lá no vale lá embaixo. Então, nesse momento, o pastor se colocava do lado do rebanho. Caso a ovelha escorregasse, ele puxava ali, ele dava todo o suporte. E é assim que Deus tem feito durante todo esse período da igreja. Deus tem se colocado ao lado da igreja nessa hora. A fornalha pode ser sob maneira superaquecida, que o pastor colocou. Problemas 1000, mas o nosso Deus, ele nos garante, não, eu te formei, eu te criei, eu estou com vocês, né? Pode ser a luta que for, mas nós temos a certeza que Deus está conosco. Isso é fé. Amém. Tu és meu, né? Tu és meu. Ele não vai perder ninguém. Essa questão do pastor aí, isso é importantíssimo, porque ele é o pastor amado, né? Davi identifica isso de uma forma maravilhosa, e Davi viveu todas essas experiências, né? Eu costumo dizer que o Salmo 23 não foi feito assim um dia que Davi acordou de noite, a lua estava bonita, ele pegou, não, foi debaixo de lutas, debaixo de dificuldades, com aquela turma que estava com ele, os 400 necessitados, e ele não sabia como é que ia suprir, como é que ia dar alimento, Aí ele fala, o Senhor é o nosso pastor, né? E o Salmo do Bom Pastor, Cleber, você tocou num assunto importante aí, porque é muito bonito. O Senhor é meu pastor, nada me faltar. Tem os verdes pastos, tem as águas tranquilas, mas tem o Vale da Sombra da Morte. Esse é o problema. Esse que é o problema. E na hora do Vale da Sombra da Morte é que você vai ver quem é o pastor. Você vai descobrir quem é o pastor. Quem é que está do seu lado. E ele fala, ainda que eu entre pelo Vale da Sombra da Morte, tu, o Senhor. Ele não fala de amigo, não, parente. Não era general dele, não era os guerreiros, era ele o Senhor. Era a bênção da vitória, da experiência do servo. É o que o pastor acabou de falar aqui. Essa irmã que provou, ela viu que o Senhor estava com ela. Quem levou os visitantes não foi ela, não foi argumento dela, mas foi uma ação do Senhor. Então, o Senhor está conosco. Todos nós, um dia, passamos ou vamos passar, ou podemos passar uma ou duas vezes pelo Vale da Sombra da Morte. Mas há um pastor que está conosco. É aquele que não nos deixa, né, de forma alguma, né? É aquele que tem a direção da tua vara e o teu cajado me consola. Então, é importante você estar na direção do Espírito Santo, estar na dependência do Espírito Santo. A palavra de Deus, o Guilherme falou um negócio aí que eu gostei, né? O verbo em ação. Jesus é o verbo em ação. E esse verbo em ação, ele precisa estar conosco. Ou seja, ele precisa estar na nossa casa, precisa estar na nossa vida, ele precisa estar vivo em nós, né? Para que as ações, a eficácia desse verbo, dessa palavra, se façam em nós, né? Aí nós vemos aqui, eu estava olhando aqui, esse pequeno texto que o pastor trouxe aqui. Aqui nós vemos algo extraordinário, você começa a viajar aqui dentro. Você vê aqui, você vê a eleição, tá aqui dentro. Você vê o chamado. Sim. E você vê o processo. Isso aí. Você vê tudo. O processo é o seguinte: se passares pelas águas, pelo fogo, você está comigo, eu estou com você, você está na direção do meu espírito, mal nenhum te atingirá. Pastor Francisco, a importância aqui não é a prova, não é a luta, é que nós somos dele. Nós somos dele, tu és meu. Ele criou, Exato. Ele formou, ele remiu. Ele remiu. Aí você vê que coisa maravilhosa aqui, só nesse pequeno, não precisa nem ir para frente. Aí você vê aqui o verbo em movimento. E aqui fala que te criou, é o verbo parar. É parar? É parar. Eu ia te perguntar isso, mas eu parar. preciso consultar o Cleber. Só dele, esse verbo é só dele, né? É só ele que pode fazer. Esse verbo parar, só ele, é atribuído só a Deus. Exatamente. Aí você vê a grandeza desta obra que o Espírito Santo está realizando no nosso meio, a dimensão desta obra que o Senhor está fazendo nessa hora. Aleluia. E o momento que nós estamos vivendo. Quando o Senhor diz, tu és meu, eu chamei-te pelo tu és meu, e esse tu és meu aqui nos leva a ver com mais clareza uma coisa, o preparo. O momento que nós estamos vivendo é do preparo. Nós não podemos desviar, não podemos... Não, é o preparo, é viver o preparo, é estar pronto, é estar preparado, porque
o momento está chegando, ele vai chegar. E a igreja tem que estar. Ela não pode se preparar amanhã ou depois, tem que se preparar hoje. Para atravessar o Jordão, na época que eles foram atravessar ali com Josué, era época de cheia. Era época de cheia. Não é? A coisa não era. Se avolumam. São as aflições, né? A pessoa, mas as aflições estão aí, mas há um Deus que está conosco. Há um Deus que nos faz passar pelas águas, pelo fogo, pelos rios. Ele que tem a vitória para nós nessa manhã. Ô, Kleber, o pastor Francisco falou uma coisa interessante. Eu não quis interromper ele, não, mas é interessante, eu me lembrei o seguinte, o Salmo 23 diz assim, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, né? Passos verdejantes. Só que aí depois ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás com, ou seja, nós somos dele. Né? Mas a operação, o consolo da vara e do cajado que o pastor usa para com a sua ovelha, tá na hora da adversidade. Não foi no pasto verdejante nem na água tranquila. Na hora da luta. Foi na hora da luta, do vale da sombra da morte, né? Então, meu irmão, hoje é dia de reconhecer a grandeza do Senhor. Nós somos dele e todo subterfúgio, todo recurso, toda operação do Espírito na hora da nossa prova, ele vai nos dar. Glória a Deus. Muito bem, são 7h19. Eu tenho muita dor no coração, temos que encerrar aqui. Tínhamos mais coisa para falar aqui, mas eu tenho que encerrar aqui porque eu tenho que devolver o sinal à TV Manaim. E a missão, eu não vou me despedir aqui do pastor Daniel nem do pastor Moacir, porque logo após o término do pós-madrugada, eu vou continuar conversando com eles, saber um pouco mais da obra ali na região onde eles estão. Tem mais irmãos ali conosco também que vieram com eles. Vamos colocá-los aqui no estúdio para a gente conversar com eles. Deixa eu me despedir aqui do pastor Francisco Damiani. Pastor Francisco, que esteve lá no Paraná, né, pastor? Semana passada, né? Foi. Tive lá. Não, voltou até com outro. Fui lá visitar o meu filho e foi muito bom. Foi aniversário dele, né? Ele tem 3 ou 4 anos que está lá Já? Em Curitiba. Passou rápido, né? E eu não tinha ido lá ainda. Então a gente foi lá. E foi uma benção, foi uma experiência, estivemos lá com os irmãos. Já deixar aqui um abraço lá à igreja do AU, né? De quê? AU. AU? É diferente, né? É um nome diferente. Eu não sei se é o nome de algum rio, alguma coisa lá. Igreja do AU, lá em Curitiba. Pastor Newton, que está lá também. Um grande abraço aí, pastor Newton. E também a antiga igreja, que nessa igreja aqui ele tá, acho que está há menos de um mês, né? Antes a igreja dele era a igreja do centro lá de Curitiba. Um abraço também ao pastor Edno aí, que tem recebido lá e tem assistido lá meu filho. Um grande abraço a todos os nossos irmãos, né, que estão conosco. Lembrando que hoje é o culto de oração, é aquele culto que o crente não pode faltar. Todos nós temos uma necessidade. E você também tem a oportunidade de levar um amigo. Quem é que não tem um amigo de trabalho, um vizinho, um parente que não tem uma necessidade? Então, hoje é o dia em que a minha igreja é o culto de oração. Então vamos focar. A igreja não pode faltar e você também pode levar um convidado, porque esse Deus aqui que nós pregamos, esse Deus que nós pertencemos, ele tem a vitória, ele tem a solução para a sua vida, né? Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, um grande abraço aos irmãos aqui que fazem acontecer a Rádio Manaim, os que estão por trás das câmeras, estão operando aí, e que Deus possa continuar abençoando no decorrer de todos esse dia. Amém, pastor. Pastor Cleidson Pisoni também. Antes, deixa eu pedir aqui, vamos orar pela Marcelinha, nossa irmã, uma criança. Ela está internada com dengue hemorrágica lá na igreja do Esplanado, em Belo Horizonte. Marcelinha, vamos orar pela vida dela, dar uma benção ali, tirar a nossa irmã dessa situação, né? A dengue está atacando direto. Pastor Cleidson Pisoni também conosco aqui. Pastor, obrigado, tá? Pela vinda aqui nessa manhã. E é sempre uma alegria poder receber o pastor aqui. Paz, Senhor, querido. A alegria maior é minha, né? Estar aqui com o companheiro Kleber, sempre nos ajudando aqui nessa bancada, nos orientando as perguntas, nos botando no fogo, né? No bico da sinuca, né? Quando passares pelo fogo. No bico do urubu, né? Mas amém. Cumprimentar e prazer conhecer os pastores aqui pessoalmente, lá do Paraná, né? Uma honra. Saber que a obra está sendo próspera e ouvir os testemunhos. Glória a Deus. Agradecer a Deus primeiramente também, né? Claro que Ele que Senhor de todas
as coisas para nossa vida. Queria pedir uma oração pelo Wilson Pereira Santiago, de 56 anos. É meu primo adotado, né? Porque ele casou com minha prima, né? E ele está internado aqui no Hospital Santa Rita. Ontem até eu tive o prazer de ir lá visitá-lo. E ele é daquela igreja, é uma igreja Ágape, né? E ele descobriu, foi diagnosticado um câncer no intestino grosso, né? Então está fazendo um tratamento, vai começar a quimioterapia. E o Senhor, quero deixar essa palavra para você, que o Senhor é contigo, o Senhor vai te abençoar, né? Tu és meu. Confia nele e ele vai te fazer você passar por essa água e fogo tão turbulentos, difíceis. Que Deus abençoe a todos. Amém, querido. E o pastor Guilherme Campos, também conosco aqui. Pastor, obrigado por ter nos ajudado, auxiliado aqui nessa manhã. Já o senhor vai estar orando aqui, tá bom? Amém. Eu agradeço o convite, Kleber, mais uma vez. Mandar um abraço para as igrejas, os irmãos que estão conosco conectados até agora. A irmã Wanda pediu para mandar um abraço para a irmã Josiane Lordeiro, que está fazendo aniversário. Fez no dia 24, mas pediu para parabenizar hoje. Lá de... Kleber, sua terra, o governador Valadares. Tem tempo que você não vai lá, hein? A Suíça brasileira. Muito fresquinho lá. Fresquinho. E um abraço aqui para os pastores, né? Pastor Maci, pastor Daniel, que estão conosco do Paraná, provavelmente estarão no Manaim, né? Certamente. E os irmãos, eu não vi os irmãos que estavam aí, Kleber, passei direto. Não, estão na sala ali. Um abraço para os irmãos que estão na sala também, depois eu vou lá cumprimentá-los. E um abraço a todos, tenham um bom dia, paz do Senhor. Muito bem, são 7 horas e 24 minutos. Eu vou pedir ao pastor Guilherme Campos, após a vinheta, que esteja orando pelos irmãos que nós citamos aqui e demais irmãos que estão nesse momento passando por problemas de saúde, que estão enfermos, irmãos que estão precisando de uma porta aberta de trabalho, irmãos que precisam de uma colocação no mercado de trabalho, irmãos que a fé está esvaindo nesse momento de lutas, de aflição. E vou pedir, por gentileza, aos pastores, assim que o pastor Guilherme começar a orar, os irmãos, orientação do Senhor, impor as mãos, por favor. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, nós pedimos uma bênção em favor da vida de cada um dos nossos irmãos, que agora se prostram diante de Ti, necessitados da Tua bênção. Senhor, as nossas mãos são frágeis, mas a Tua mão está estendida. Glória a Deus. E glorifica o Teu nome. Os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor venha dar todo o recurso, Senhor, o milagre, a operação do Senhor. Amém. Aos médicos, aos enfermeiros, que têm cuidado daqueles nossos irmãos que estão no leito. Que o Senhor venha dar uma bênção também para a aquisição de medicamentos, para consultas, exame. Abre as portas, Senhor, e toca na saúde do Teu povo. Amém. Nós clamamos também em favor daqueles que estão passando a prova do desemprego. Que o Senhor venha abrir as portas, venha derramar do Teu poder. Glorificamos a Ti também pelos nossos irmãos que hoje completam mais um ano de vida. Amém. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos, venha guardá-los em Ti. Amém, Senhor. E venha preservá-los na Tua presença. Pedimos um dia de paz, de livramento, de proteção a todo o Teu povo, Senhor. Em especial o presbitério, o dia de hoje, o trabalho. Amém. Também aqui a programação da Rádio Manaim, cada funcionário. Estende as Tuas mãos e que, Senhor, esta rádio seja para a honra, a glória do Teu nome e para a salvação de vidas. Aleluia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, são 7 horas e 27 minutos, é ponto final do nosso pós-madrugada de hoje. Queridos, para a gente finalizar, a missão de Israel era ser uma testemunha do Senhor. Você pode olhar aí Isaías 44:8 que diz, era para testemunhar, era para falar do Senhor, daquilo que ele era, ele é, daquilo que todo o poder de Deus, não é? E você tem refletido essa imagem do Senhor, você tem falado do Senhor, você tem sido esse guardião da palavra do Senhor, você é do Senhor. Pensa nisso essa manhã, porque precisamos refletir a glória de Deus para as pessoas, precisamos falar daquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus tem operado.
na vida da igreja, na sua vida, na vida da sua família. Porque Israel, ele tinha de ser o guardião da palavra para as nações, mas eles fracassaram. Então o Senhor enviou o Senhor Jesus como Messias, mas eles não reconheceram. Então o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam a região da sombra da morte, que é a igreja, resplandeceu a luz. E essa luz tem resplandecido sobre a sua vida. Pensa nisso nessa quinta-feira. Lembrando, logo mais à noite, a partir das 7 horas, 7h30, horário de Brasília, 7h30, horário de Brasília, teremos o nosso culto de oração em todas as nossas igrejas de Maranata. E você é o nosso convidado, mas principalmente, o Senhor te chama nessa hora. O Senhor te chama para que o Senhor quer falar ao seu coração. Aí na tela agora você tem o QR Code, ou QR Code, como diz o pastor Gilson Souza, para que você possa encontrar uma das nossas igrejas em qualquer parte do Brasil e do mundo, tá bom? Acesse aí com o seu celular o QR Code. Tem também o 0800. Vou pedir o nosso irmão Josias para colocar na tela pra gente aí, o 0800, esse telefone que você pode ligar de domingo a domingo. Ah, Kleber, 1h da manhã, não tem problema, pode ligar. Ah, mas é domingo. E daí? Ligue. Vai ter sempre um pastor ali preparado, à disposição, a postos para falar com você, para orar por você. Você agora que está na TV Manaim, você vai continuar na TV Manaim com a programação da TV Manaim, enquanto nós vamos continuar aqui com o Bom Dia Manaim pela Rádio Manaim. A todos a paz do Senhor.